direção de Deus para a renovação carismática católica no Brasil esse ano é a carta de São Paulo aos Efésios. Numa mesma carta nós temos 6 capítulos. Efésios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse momento, do último dia do carnaval, nós chegamos já no capítulo 6, que é a famosa armadura do cristão. E aqui a renovação carismática católica enxergou que daria para dar um tema sobre Nossa Senhora dentro desse assunto combate espiritual. O detalhe é que o texto não aparece a palavra Maria. Então eu peço permissão só para eu trocar o texto, mas o nosso tema é combate espiritual e o nosso tema é Nossa Senhora nessa manhã. Cutuca quem está do seu lado e diga, ele vai falar sobre Nossa Senhora. Quem quer me ouvir falar sobre Nossa Senhora, dá mais um sorriso e mais uma salva de palmas. Linda, linda, linda. Viva Nossa Senhora! Aqui. Abra comigo, por favor, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Acharam ou não? Cadê a sua Bíblia? Gênesis 3, 15. Quem está andando, senta, que eu não vou começar a pregar enquanto tiver gente andando. Gênesis 3, 15. Acharam? Ponho hostilidade, em algumas Bíblias rivalidade, em outras Bíblias inimizade, em outras Bíblias ódio, entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Esta ferirá, algumas Bíblias pisará em tua cabeça, enquanto tu ferires o seu calcanhar. Palavra do Senhor. Beija sua Bíblia e de novo vamos aplaudir a palavra de Deus maravilhosa. A Bíblia fala do demônio 97 vezes. A Bíblia começa falando do demônio no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e termina falando do demônio no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Dessas 97 vezes que a Bíblia trata do demônio, alguns textos bíblicos nos ajudam a entender quem é o demônio e qual é a sua missão. O primeiro texto é o Evangelho de São João, capítulo 10, onde Jesus, com a sua própria boca, diz: ele veio para matar, para roubar e para destruir. Na verdade, Jesus está dizendo que o demônio existe, que o combate espiritual é uma realidade e que nós não podemos deixar isso passar em branco. O segundo texto que nos ajuda a entender quem é o demônio e qual é a sua missão é a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. A igreja de Éfeso está passando por uma crise. Paulo, que desbravou a igreja de Éfeso, está preso e ele manda uma carta para Timóteo, que nesse momento é o bispo de Éfeso, dizendo: irmãos, a luta de vocês não é contra homem de carne e osso e sangue, mas contra principados, espíritos malignos, demônios espalhados pelos ares, resisti-lhes firmes na fé. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa que Jesus disse: o demônio existe, nós estamos num combate espiritual e isso não pode passar em branco. O terceiro texto que nos ajuda a entender é a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7. A igreja de Roma também está passando por uma crise. Agora quem está preso é Pedro. Ele será crucificado em Roma em 67, de cabeça para baixo. Ele está deixando um testamento petrino como o primeiro papa da igreja, e ele escreve: ó terra, ó mar, irmãos, vocês precisam vigiar e orar, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge procurando a quem devorar. O que Pedro está dizendo é a mesma coisa que Paulo disse, que é a mesma coisa que Jesus disse: o demônio existe, nós estamos num combate espiritual e isso não pode ficar em branco. O quarto texto que nos ajuda a entender quem é o demônio e qual é a sua missão é Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 12. Agora quem está preso é João,
o evangelista, o discípulo amado, que não tem mais 24 anos, agora tem 90. Ele é um senhor idoso, ele está preso na ilha de Patmos, escrevendo os 22 capítulos do Apocalipse. Numa visão maravilhosa que ele tem, ele diz: o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vocês de Nova Lima com muita ira. O que João está dizendo é a mesma coisa que Pedro diz, que é a mesma coisa que Paulo diz, que é a mesma coisa que Jesus diz, que é a mesma coisa que a Bíblia diz 97 vezes. O demônio existe, nós estamos num combate espiritual e isso não pode passar em branco. Portanto, 97 vezes a Bíblia nos orienta qual é o papel e como é que o diabo trabalha. No Catecismo da Igreja Católica, 14 parágrafos fala sobre a missão do demônio de destruir as almas. O Código de Direito Canônico trata sobre o demônio. A Igreja Católica tem mais de 200 dogmas, e um dogma é uma verdade irrefutável de fé. Você não pode contestar um dogma, e um dogma é sobre a existência do demônio, e o outro dogma é sobre a existência do inferno. O demônio foi tratado pelos doutores, foi tratado pelos santos, foi tratado pelos místicos, foi tratado nos documentos. Portanto, alguém dizer que o demônio não existe, que não existe inferno, é uma heresia. São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, dizia que se não existe o demônio, não existe tentação. Se não existe tentação, não existe pecado. E se não existe pecado, então Cristo morreu em vão. Porque uma das finalidades da morte de Cristo era rasgar o documento que nos condenava e nos colocava na mão do demônio, porque São João diz que aquele que peca já é do demônio, e destruir as obras de Satanás. Portanto, antes da gente começar a pregação, é necessário que você entenda, diga comigo: o demônio existe, isso é fé da Igreja Católica, nós estamos num combate espiritual, e isso não pode passar em branco. Bate no seu peito e diz: estamos em combate espiritual. Eu não estou ouvindo você, minha garganta está machucada, mas a sua não está. Nós estamos em combate. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, do lado e do outro. Nós estamos em combate espiritual. Quem está me ouvindo, diga aleluia. A pergunta que fazemos agora é, na verdade, quem o diabo detesta? É a sua família, e eu vou explicar por quê. Razão número 1 do porquê o diabo detesta famílias. O Papa João Paulo II, que foi considerado o Papa das famílias, declarou que a família é uma igreja doméstica. Diga isso comigo: família, igreja doméstica. Nós vamos entrar dentro da cabeça do Papa João Paulo II para eu explicar isso para você. Olha o raciocínio, inteligentíssimo. O marido pega na mão da esposa e da criança e vai para a missa. Quando termina a missa, tem uma bênção que todo mundo chama de bênção final, mas não é. É bênção de envio, porque termina a missa e começa a missão. Então você vai viver a extensão da missa: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você sai da sua casa e volta para a missa, e sai da missa e continua a missa. O Papa João Paulo II diz que se você conseguir viver a missa no domingo e estendê-la segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado até o próximo domingo, então a missa que sai do templo continua na sua casa. Então a sua casa é uma extensão da sua paróquia. Logo, a sua casa é uma igreja doméstica. Pode aplaudir? Lindo, lindo. Então, por que é que o demônio detesta a família? Porque ele não pode destruir a igreja. Isso é Mateus capítulo 16. Pedro, tu és Petros, e sobre você eu edificarei a minha igreja. É pronome pessoal, é uma igreja só. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O demônio tem ódio da igreja, mas ele não pode destruir a igreja, porque a igreja não tem pecado, não tem ruga, não tem mancha. A gente reza isso no credo niceno-constantinopolitano. A igreja é santa, o demônio não pode tocar na igreja porque ela é imaculada. Mas se ele destruir a sua família, já que a sua família é uma igreja doméstica, ele machuca a sua paróquia. Por quê? Porque se destruir família, não tem criança na catequese. Se destruir família, os adolescentes não entrarão numa igreja. Se
Se destruir família, os nossos seminários ficarão vazios porque não terá vocação. Se destruir família, ninguém vai casar na igreja. Se destruir família, não há sacramento matrimônio. Se destruir família, não tem servos no grupo de oração. Então, já que o demônio detesta a igreja, mas não pode destruir a igreja, ele entendeu que se ele destruir famílias, ele desestrutura a base da igreja. Porque o documento Lumen Gentium diz que a base da igreja é a sua família. Diga para quem está do seu lado: o inferno detesta a sua casa. Abra a boca, diga para quem está do seu lado: o inferno detesta. Alguém está me ouvindo? Eu falo muito rápido, mas eu não consigo. Eu não consigo falar devagar, tem que ser assim mesmo. Segundo motivo do porquê o diabo detesta a família. Primeiro, porque pegando a sua família, mexe com a igreja, já que ele não pode tocar na igreja. Amém? Segundo motivo, nós vamos sair do Papa João Paulo II e vamos entrar agora no Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI chamou a família, quando veio aqui no Brasil, no famoso documento de Aparecida, que a família é a célula master da sociedade. O que é célula master? Tudo que existe numa sociedade começou numa família. Então, se o diabo destruir família, ele destrói a sociedade. Porque os problemas da sociedade, na verdade, são problemas de família. Então, se a política vai mal, é porque a família vai mal. Porque todo político foi educado dentro de uma casa. Se os casamentos vão mal, é porque a família vai mal. Se a educação dos filhos estão mal, é porque a família vai mal. Se as pessoas não sabem se comportar no trânsito, é porque o caráter foi mal feito dentro de casa. Então, qual que é o raciocínio do diabo? Se eu quiser destruir com o Brasil inteiro, eu não preciso mexer em Brasília. Eu só preciso mexer na família. Porque uma família destruída, já que ela é a célula master, a célula mãe da sociedade, se eu acabo com família, feminicídio, aborto, ideologia de gênero, violência doméstica, suicídio, depressão, síndrome do pânico, roubo, violência, problema jurídico, tudo que eu quiser fazer para acabar com a sociedade, é só destruir família. Porque sem família a sociedade fale. Então, motivo número 1, por que o diabo detesta a sua casa? Porque detesta a sua igreja. Então ele vai pegar a igreja de tabela pegando a sua casa. Por que o diabo detesta a sua casa? Para destruir a sociedade. Porque vai pegar a sociedade pegando a sua família de tabela. E é por isso que nós estamos vivendo essa pressão. Porque o diabo fica 24 horas, não dorme, não cansa, nem descansa, tentando planos para destruir a sua casa. Você está em Minas Gerais, você sabe muito bem o que eu vou falar. Diga comigo: o trem está feio. Fala para quem está do seu lado aí: o trem está muito feio, muito feio. Abra a boca: feio, 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 feio. Desculpa o meu linguajar, você já entendeu? É por isso que a sua vida está um inferno. Porque a gente reza e a nossa família não muda. E o diabo vai mexendo com a nossa família, esfregando a nossa cara que a gente é de Deus e está dando tudo errado. Eu prego muito congresso diocesano da renovação e às vezes você prepara uma mega pregação e quando você chega lá, o servo não quer uma mega pregação. Ele só quer que chegue no intervalo para dizer: esse papelzinho aqui é o nome da minha família, reza para mim. Porque quando eu assumi a coordenação do meu grupo de oração, o meu marido começou a adulterar. Eu quero que você reza para mim, esse aqui é o nome do meu filho, porque quando eu comecei a pregar na renovação, meu filho de 14 anos foi pego com droga. Eu quero que você reza para mim, porque a hora que eu assumi o ministério de intercessão, a hora que eu dei o sim para ser ministro de Eucaristia, a minha filha de 15 anos engravidou do namorado. E o demônio vai esfregando na nossa cara de que a gente é de Deus, mas Deus não está sendo fiel conosco. E é por isso que você já está cansado de rezar. Alguns aqui não têm vontade de voltar para casa. Parece que quando você sai do retiro e volta para casa, você está saindo do céu e indo para o inferno. Por quê? Porque a realidade da sua casa não bate com a realidade da paróquia. As pregações que você escuta no grupo não bate com a realidade da sua casa. E é por isso que muitos perderam a alegria pela casa. Alguns inclusive pararam de rezar porque você não via resultado.
Às vezes você tinha lá um parente que você lutava tanto para ele casar na igreja, e até hoje ele não casou na igreja, e aquele que estava casado na igreja está separando também. Ou seja, além da gente não resgatar ninguém, a gente está perdendo aqueles que parecia que já estavam resgatados. Então eu tenho pregado para uma renovação carismática cansado. Eu tenho ido em 150 cidades por ano, feito 35 pregações por mês, lotando estádios, ginásios, paróquias, catedrais. Eu quero te dizer que os carismáticos estão cansados de carregar a família nas costas, de apanhar em casa. E é isso mesmo, porque o demônio quer destruir a sua casa, quer infernizar a sua vida, quer minar o seu ministério, quer tirar a sua alegria, quer esgotar as suas emoções. O nome disso é combate espiritual. E para completar, o povo da sua casa que não muda, ainda diz que você é fanático, que você é radical, que isso tudo é exagero, que igreja não enche barriga de ninguém, a ponto de Jesus dizer em Lucas 4:24 que o profeta não será aceito na sua própria casa. Nós estamos vivendo o pior momento da história da família na humanidade. Tanto é que em 2013 o Papa Francisco convocou o sínodo da família para olhar para o céu e dizer: ajuda nós, porque a gente não sabe mais o que fazer com tantos problemas de família acontecendo no meio de nós. Alguém comunga da minha ideia e confirma o que eu estou falando? Diga aleluia. Olha para quem está do seu lado de novo, como bom mineiro que somos, e diga: o trem tá feio mesmo. Mas eu tenho uma notícia boa para te contar. Me pergunta qual é. Me pergunta com um sorriso nos lábios, que eu sou cansado para dedéu. Me dá um sorriso e fala: Moisés, qual que é a notícia boa de hoje? Nossa Senhora começou a aparecer em Fátima, Lourdes, La Salette, Garabandal, Medjugorje, Guadalupe, falando a mesma coisa. Eu quero a consagração das famílias ao meu imaculado coração. Dá as famílias para mim. E os papas começaram a obedecer. Recentemente eu fiz um estudo e eu descobri que os últimos 14 papas que a igreja teve em 200 anos, todos eles consagraram as famílias católicas ao Imaculado Coração de Maria. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Eu acho que você não entendeu. É como se tivesse tido uma reunião no inferno e a capetaiada falou: vamos acabar com as famílias de Nova Lima. Porque se a gente acabar com as famílias da forania de Nova Lima, nós vamos estragar as paróquias de Nova Lima. Uau! Se nós acabarmos com as famílias da forania de Nova Lima, nós vamos destruir a sociedade de Nova Lima. E a capetaiada: isso mesmo, confirmo. E é como se Nossa Senhora tivesse feito uma reunião no céu. E de repente Jesus, sem saber da pauta da reunião, convocou a geral. Os coros, as hierarquias, os místicos, os mártires, os santos. Reunião geral. E todo mundo perguntou: qual é a pauta da reunião? Jesus falou: não sei, quem vai falar é a mamãe. Ela que convocou a reunião. É como se Nossa Senhora levantasse à direita do seu filho, do seu trono, porque Jesus está à direita do Pai e a mãe está à direita do Filho. Isso é Santo Afonso Maria de Ligório. E Nossa Senhora diz: a pauta é simples. Se os infernos querem destruir as famílias da forania de Nova Lima, entregue as famílias para mim, porque agora a batalha é minha. Eu vou salvar a família daquele povo. Eu vou salvar a família. Você não entendeu, você não entendeu. Eu acho que se eu pregasse uma igreja protestante era melhor. Porque se alguém sair de Nova Lima para falar isso lá em Sete Lagoas, eu já estava correndo, tacando água na cabeça, jogando cadeira para cima, eu arrancava minha roupa e saia correndo. Eu vou falar de novo. Se o inferno fez uma reunião e entendeu que destruindo família destrói a igreja, que destruindo a família acaba com a sociedade, Nossa Senhora convocou uma reunião no céu e falou: se der a família para mim eu vou salvar, se der a família para mim eu vou salvar. Eu vou salvar. Viva Nossa Senhora, viva Nossa Senhora, viva Nossa Senhora. Eu vim aqui nessa manhã para dizer que Nossa Senhora vai salvar a sua casa. Pergunta para quem está ao seu lado: você está entendendo ou você morreu?
Qual? Mas de todas as mensagens, a mais linda é a que eu vou falar agora. 1917, Nossa Senhora aparece em Fátima com o seguinte discurso. Presta atenção. As famílias que se consagrarem a mim, eu darei paz. Você não entendeu? Diante de tudo que eu estou falando, do fogo cruzado e do bombardeio, Nossa Senhora diz, se ficar comigo, eu vou meter paz dentro da tua casa. Deixa que eu mesmo aplaudo. Eu mesmo. Uau, 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 uau. Se a mensagem parasse aqui, já estava bom, porque no meio da guerra, paz é muito bom. Mas a mensagem continua, diz assim, se as famílias se consagrarem a mim, eu darei paz. E se permanecerem consagradas a mim em 2023, eu prometo salvação na tua casa. Olha para quem está do seu lado e fala, paz e salvação. Se a mensagem acabasse aqui, já estava bom. Amém? Acompanhe o raciocínio. Nossa Senhora é inteligentíssima. Acompanhe o raciocínio. As famílias que se consagrarem a mim, eu darei paz. Se permanecerem consagradas a mim, eu prometo salvação. E no final de tudo isso, o meu imaculado coração triunfará. Peraí. Aqui tem duas palavras. Diga comigo, no final, triunfará. De novo, no final, triunfará. O que essas duas palavras têm a ver? É simples. Nós estamos no país do futebol, eu vou usar um jogo como exemplo e você vai me entender. Hoje é a final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. 15 minutos do primeiro tempo, o Brasil fez um gol, 1-0. Virou o segundo tempo, não teve mais nenhum gol. O jogo acabou, o Brasil foi campeão. Isso não é triunfo não, isso é vitória simples. Ganhou de 1-0, um gol no primeiro tempo. Hoje é final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Intervalo do primeiro tempo, 0-0, está todo mundo comendo unha. 15 minutos do segundo tempo, o Brasil faz um gol. Uhul! O jogo acabou, o Brasil foi campeão. Isso não é triunfo, isso é vitória, 1-0. Me pergunte o que é triunfo. 45 do segundo tempo, a Argentina faz um gol, 1-0. O juiz dá 2 minutos de acréscimo. 46, o Brasil empata 1-1. 47, o Brasil vira 2-1, o jogo acaba. Triunfo é uma virada no final, aos 45, nos acréscimos do segundo tempo, quando não há mais possibilidade de vitória, e a vitória acontece nos últimos instantes. Por isso que Nossa Senhora disse, no final, triunfarei. O que é no final? Parece que a gente está perdendo, parece que a gente está perdendo, mas no final o juiz, que tem na sua mão direita, na sua destra, a pá e o cinzal, ele vai dar 2 minutos de acréscimo, chamado por Nossa Senhora em Medjugorje como o último grito da misericórdia. E então Nossa Senhora vai tocar a trombeta, os eleitos da Imaculada vão se levantar, nós vamos empatar o jogo com 46, com 47 nós vamos virar, e quando o juiz finalizar, nós triunfamos nos acréscimos, porque os filhos de Maria vão vencer. Pode aplaudir, pode aplaudir. Você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Diga comigo, ela dará paz. Ela promete salvação. E mesmo parecendo que vamos perder, no meio da angústia e da luta, no final da Copa do Mundo, o mundo inteiro pagando para ver, no final, o seu imaculado coração triunfará. Eu estou dizendo que Nossa Senhora vai salvar a sua casa, vai salvar a sua casa, vai salvar a sua casa, vai salvar.
Se aqui fosse um culto protestante, inteligente eu enganaria você. Eu diria, quando acabar esse carnaval, volta para casa feliz, a sua família mudou, tudo mudou. Uhul. Mentira. Você mudou. E você vai voltar para casa com outra mentalidade. Porque talvez chegando na sua casa as coisas até pioraram. Talvez o capeta chegou primeiro. Talvez a sua casa está um inferno hoje à noite te esperando. E você vai chegar com brilho no olhar, sorriso nos lábios, dizendo, diante desse cenário, ela prometeu paz. Diante desse cenário, ela prometeu salvação. E diante desse cenário, ela diz que no final, eu verei com os meus olhos o triunfo do seu imaculado coração. Primeira coisa que você pode fazer quando chegar em casa, dizendo, tá vendo? Tanta pregação, tanto pregador, tanto louvor, tanta lágrima. 4 dias de carnaval. Mas quando chega em casa, nada mudou, oh, meu Deus. Você morreu, idiota. Opção número 2, olhar e dizer, o trem tá feio mesmo? Nada mudou. E aí alguém ainda vai vir buzinar no seu ouvido, você vai dizer, pode falar, você também quer falar? A calopsita também quer falar alguma coisa? O cachorro também quer falar? Vocês acabaram? Acabou? Vocês não vão tirar minha paz, porque essa casa é da Imaculada, e ela vai pôr paz aqui, vai salvar vocês, e no final, o Imaculado Coração dela, não fará. Sacode quem está de seu lado e fala, o exército de Maria está se levantando nessa manhã. Alguém está me ouvindo? Fala que tá, para eu não ficar louco. Fala, tô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Fala que tá. Tá ouvindo. A pergunta que fazemos agora é, por que Deus escolheu Maria para salvar a minha casa? Eu vou explicar, eu não sou burro. Pergunta para quem está do seu lado, por que Deus escolheu Maria para salvar a sua casa? Se não sabe, me pergunta que eu vou contar tudo para você. Horrível. Me pergunta que eu conto para você. O primeiro motivo do porquê Deus escolheu Maria para salvar a sua casa é um motivo bíblico. Diga comigo, bíblico. E é por isso que eu escolhi o livro do Gênesis para pregar. Embora o nosso tema é Efésios 6, o combate espiritual, a luta contra o diabo. Mas o tema é Maria. Então eu precisava de Maria aqui no texto. Esse texto de Gênesis 3,15 tem uma cena onde tem o pai, uma cobra e uma mulher. Diga comigo, o pai, a cobra e uma mulher. É interessante que o pai não olha para a mulher, o pai olha para a cobra. E o pai olha para a cobra e diz, colocarei inimizade na minha Bíblia, hostilidade em algumas Bíblias, rivalidade em outras Bíblias, ódio entre você, cobra, e a mulher. Ou seja, mulher e cobra não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. As duas se odeiam. Mulher e cobra não conseguem conviver. Hostilidade, ódio, rivalidade, inimizade entre você, sua cobra do inferno, e a mulher, cheirosona, gostosona, bonitona. Entre a descendência da cobra, capetaiada do inferno, e a descendência da mulher, que está escutando em Nova Lima a pregação de Moisés no Carnaval 2023. O detalhe é que se o pai termina o texto aqui, a gente entende que a mulher e o diabo são rivais, que os descendentes da mulher e do diabo são rivais, mas a gente não sabe quem vai vencer. Sofremos a tentação de achar que cobra e mulher são do mesmo tamanho. O pai precisa continuar o texto, e então ele continua o texto. E ele olha para a cobra e diz, quanto a ti, a única coisa que você pode fazer com os filhos da mulher em Nova Lima é morder o calcanhar. É só calcanhar. Calcanhar é um saco. Imagina um cachorrinho arranhando o seu calcanhar. É um saco.
Imagina você que chuta o guarda-roupa na madrugada na quina do calcanhar. É um saco. Aquele bife que a manicure arranca no dedinho é um saco. E Deus disse: cobra, você não tem acesso ao joelho, não tem acesso à cintura, não tem acesso à cabeça. Você só pode tocar nos filhos da mulher lá em Nova Lima, no calcanhar. Você está entendendo, cobra? E a cobra... Agora Deus olha para a mulher, prepara para aplaudir. E Deus olha para ela e diz: quanto a ti, pisarás na cabeça da serpente. Eu estou te dizendo que há uma guerra estabelecida, que mulher e cobra são adversárias, mas já está escrito quem vai vencer a guerra. E quem vai vencer a guerra não é os filhos da cobra, é os filhos da mulher. Eu estou pregando para aqueles que vão vencer a guerra. Já está... Fala para quem está do seu lado: já está escrito quem vai vencer. Agora você entende Nossa Senhora dizendo: eu vou dar paz, eu prometo salvação, e no final de tudo isso o meu Imaculado Coração triunfará. Por que ela está dizendo isso? Porque o Pai já deixou escrito quem é o vencedor da guerra. E o vencedor da guerra somos nós. Fala para quem está do seu lado: para de chorar. Nós estamos numa guerra que já tem vencedor. E qual é o nome do vencedor? A minha família é a família Rocha. A sua é o quê? Pereira, Oliveira, Moreira, Silva. Eu vou contar até 3 e você vai dizer o sobrenome da família vencedora. Já está escrito quem vai vencer, e quem vai vencer é a família. Promete para mim que a partir de hoje, independente do que vai acontecer na sua casa, você vai voltar a sorrir e ser feliz? Você não prometeu nada. Você é um cadáver, você é um defunto. Eu vou mandar uma coroa de flor lá no seu túmulo. Eu vou perguntar de novo. Promete para mim que independente do que vai acontecer hoje, já que Nossa Senhora prometeu paz, prometeu salvação e prometeu triunfo no final, promete que você vai sair daqui com o coração abrasado, independente do que vai acontecer, que você vai ficar feliz dentro da sua casa? Promete para mim. Então você acabou de ser liberto. Você foi liberto. Você acabou de ser liberto. Você que estava carregando a família nas costas, você que estava cansado de rezar, você que já tinha parado de rezar, você que tinha perdido a alegria de voltar para casa, a alegria de cozinhar, você foi liberto agora. Você acabou de ser liberto agora. Só que aqui agora, o primeiro motivo é bíblico. Aqui agora começa o demônio se prefigurar na Bíblia. Acompanha comigo o raciocínio. Nabucodonosor, Amaleque, rei da Síria, Astarote, Baal, Dagon, Asmodeu, chega no Novo Testamento como demônio, diabo, capeta, Satanás, chega no livro do Apocalipse capítulo 12 como um grande dragão com chifres, cabeças, diademas e vomitando. O demônio sai do livro do Gênesis capítulo 3 versículo 15 como cobra, sai fazendo arruaça na Bíblia e chega em Apocalipse capítulo 12, já não é mais uma cobra, é um dragãozão. O detalhe é que aonde o diabo apareceu na Bíblia, apareceu uma mulher. A mulher sai do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15 e começa. Sara, Esther, Susana, Judite, grão de Salomão, velo de Gideão, arca da aliança. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é esse que avança como a aurora formosa, como a lua brilhante, como o sol terrível, como o exército em ordem de batalha. Chega no Novo Testamento como mulher, e Jesus faz questão de chamá-la de mulher para saber que a mesma mulher, ela está no presépio, ela está na vida pública, ela está no templo, ela está no cenáculo, é a mãe de Pentecostes. E agora ela chega em Apocalipse capítulo 12 e olha para o dragão. Só que agora ela está vestida de sol, a lua está debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e ela está grávida daquele que governará as nações com o Santo Filho.
O diabo sai do livro do Gênesis, capítulo 3, como cobra, e chega em Apocalipse, capítulo 12, como dragão. A mulher sai do livro do Gênesis, capítulo 3, como mulher, e sai em Apocalipse, capítulo 12, também como mulher, grávida daquele que governará as nações com cetro de ferro, o leão de Judá. Portanto, biblicamente, e eu não estou fazendo uma pregação insona, eu estudo Bíblia há 26 anos, já li a Bíblia inteira 7 vezes. Biblicamente, quem é que Deus escolheu para que a salvação chegasse na terra? É Maria. De repente tem algum estudado no meio de nós, ou alguém com algum veneno protestante. Então eu vou explicar uma outra coisa. Do hebraico, quem pisa na cabeça da serpente não é a mulher. Do hebraico é o filho da mulher. Só que no hebraico é defá. Ele pisa usando do ventre. Do grego, o objeto da frase não é o filho, é a mulher. Então quem pisa na cabeça da serpente é a mulher, com Jesus no ventre. Então, se nós quiséssemos colocar a Bíblia no português, deveria estar escrito: ambos pisam na cabeça da serpente. Por quê? Porque Jesus pisa pelo ventre de Maria e Maria pisa com Jesus no ventre. Então não há nenhum erro teológico, exegético ou doutrinário dizer que Maria pisa na cabeça da serpente, porque Jesus pisa por ela e ela pisa com Jesus. Portanto, Maria pisa na cabeça da serpente. Nossa, muito bom, é mesmo aplauso, muito bom, muito bom. Muito bom. Uau. Uau, uau, uau. Isso aqui é pregação para fechar a igreja de crente num raio de 10 quilômetros. 10 quilômetros. Essas pregações malucas minhas de Maria na Bíblia tem feito muito protestante voltar para a igreja católica. Muito, muito, muito. Por quê? Porque lá eles são enganados. Eu não leio Bíblia de cabeça para baixo, eu não sou burro. Aí quando o protestante me vê pregar e fala: uau, eu não sabia disso. Falei: então, cola aqui, cola em nós. Nós é nós, filho. Ó. É sobre isso, é nós. Primeiro motivo do porquê Deus escolheu Maria para salvar sua casa. Diga para quem está de um lado e do outro: o motivo é bíblico. Segundo motivo do porquê que Deus escolheu Maria para salvar sua casa é teológico. Diga comigo: teológico. Nós estamos atrasados, eu quero rezar, eu vou pular esse, tá bom? Eu vou para o terceiro motivo. O primeiro é bíblico, o segundo é teológico, eu quero ficar com o terceiro. O terceiro motivo, diga comigo, é lógico. Então diga comigo: bíblico, teológico. Eu estou pulando teológico porque aqui não é um curso, tá? Não adianta eu esbanjar conhecimento aqui, não vai te ajudar em nada. Eu quero ficar com o terceiro: bíblico, teológico e lógico. Diga comigo: lógico. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu sou muito calorento. Um belo dia eu estava na minha casa de cueca, com a porta do quarto fechada. O meu pai chegou e bateu na porta. Moisés! Meu pai! Coloquei o short e abri a porta. Um belo dia eu estou no meu quarto de cueca. A minha mãe chegou e abriu a porta. Eu falei: mãe! Ela falou: cala a boca, eu sou a sua mãe. Diga comigo: o pai bate na porta. A mãe não bate na porta. Diga comigo: o pai respeita a privacidade. A mãe não respeita a privacidade. Onde que isso está escrito na Bíblia? Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e o meu pai entraremos, cearemos e faremos dele a nossa morada. E se não abrir, ele não arromba a porta. O nome disso é doutrina do livre-arbítrio. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, dono do ouro, dono da prata. A Bíblia diz que um dia para ele são como 1000 anos são como o sol. Ele controla a terra inteira com o esplendor dos seus olhos. Mas respeita a liberdade do ser humano. Se não abrir a porta, Deus não entra. Deus respeita a nossa liberdade. Fala para quem está do seu lado: o pai não abre a porta.
mas a mãe abre a porta. Moisés, você está dizendo que o Pai que é Deus, Jesus que é Deus, o Espírito Santo que é Deus, bate na porta e respeita, e Maria que não é deusa e nem é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, ela não respeita? Sim, eu estou afirmando e vou te provar na Bíblia. Vem comigo, eu estou com você agora nas bodas de Caná. Fala para quem está do seu lado, boda de Caná. Eu vou te contar agora aquilo que nenhum pregador contou. Maria nunca foi convidada para as bodas de Caná. Nunca foi. Porque as bodas de Caná é um casamento judeu. E o judeu é machista. O convite de um casamento judaico é para o homem. Por isso que a minha Bíblia está escrito assim: Jesus foi convidado para uma festa de casamento, ponto. Tem professor de português aqui? O ponto termina a frase. Lá embaixo está escrito assim: e Maria, sua mãe, também estava lá. Deixa eu explicar. O homem judeu recebe o convite. É ele que é o convidado. Representando o sacerdote Cristo, cabeça. Se ele tem mulher, ele leva a mulher. Mas na teoria a mulher não foi convidada, então ela já está indo de tabela, ela é acompanhante do convidado. Se ele não tem mulher, ele leva a mãe. Então a mãe está indo porque não tem mulher. Ou seja, ela está indo de tabela na tabela. Fala para quem está do seu lado, Maria nunca foi convidada para as bodas de Caná. Abra a boca, miserável. Fala com quem está do seu lado. Maria nunca foi convidada para a boda de Caná. Abra a boca! Maria nunca foi convidada. Nunca foi. Agora responde para mim. Se você vai para uma festa de penetra, qual que é o seu comportamento na festa? Alguém pergunta, quer uma coca? Não, eu já tomei café. Alguém fala, um salgadinho? Não, eu jantei antes de vir. Pode deixar, senta aqui? Não, tá bom aqui. Rabinho entre as pernas, amém? Só que a Bíblia diz que Maria está dentro da cozinha. Fala para quem está do seu lado, não foi convidado e se enfiou na cozinha. Por que é que ela foi para a cozinha? Nós não sabemos, mas nós sabemos que na cozinha ela escutou um diálogo entre dois garçons, que a Bíblia chama de convivas. E qual era o motivo do diálogo? Acabou o vinho. Eu fico imaginando ela levantando o dedinho e disse, com licença. Alguém deve ter perguntado, quem é a senhora? E ela dizendo, não é da vossa conta. Estava eu aqui, nem eu sei por que estou aqui, e escutei a conversa. E aquele cabeludo de túnica branca lá fora é meu filho, faça tudo o que ele vos disser. Os dois convidados chegaram e falaram, sua mãe mandou a gente aqui. Opção número 1, Jesus dizer, volta lá, por favor, diga para ela que eu não sei o que ela está fazendo aqui. Eu não sei por que ela está dentro da cozinha. Não está na hora de fazer milagre. Quem manda na minha vida é o meu pai e ela sabe disso. E já está tudo organizado com meu pai. E ela está atrapalhando os esquemas. Fala para ela ficar quietinha no lugar dela. Senão ela vai para dentro de casa agora. Opção número 2, para não envergonhá-la, só um pouquinho, garçom, eu vou ter uma conversa com ela primeiro. Vem aqui, vem logo. Que história é essa que a senhora está dentro da cozinha, se metendo na conversa que eu tenho com meu pai, mandando eu fazer milagre na hora que não é para fazer? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Se a senhora fizer isso de novo, a senhora vai ver. A senhora está atrapalhando um projeto. Eu vim na terra por causa de um projeto, a senhora está atrapalhando. Jesus não fez nenhuma das duas coisas. A Bíblia diz que Jesus olhou para o céu. E em 3 anos Jesus só olhou para o céu 14 vezes na Bíblia. E cada vez que Jesus olhou para o céu, ele fez uma reunião com o Pai em milésimo de segundo só com os olhos. E eu estava lá, eu vou contar para você a reunião. Quando Jesus olhou para o céu, Jesus falou, Pai, mamãe ferrou com os esquemas. Mas não me xinga, não foi eu que chamei ela, eu não sei por que ela está aqui, eu não sei com quem que ela veio, eu não sei como que ela vai embora, porque não tem Uber. Mas eu já sei o que eu devo fazer, eu vou dizer para ela que eu vim fazer a sua vontade
ela está atrapalhando os esquemas, não está na hora de fazer milagre, não é isso mesmo? Só quer que eu chame ela agora para conversar? O pai olhou para baixo e falou, nós estamos com um problema. Quando eu precisei dela, ela disse sim. Ela não tinha corpo para ser mãe, e ela disse sim. Tudo que eu precisei dela, ela também disse sim. Esquece tudo que a gente combinou, pode começar a sua vida pública, pode fazer o primeiro milagre, porque mãe não bate na porta, ela abre a porta, mete o pé e fala, eu sou a sua mãe. Desculpa a palavra que eu vou usar agora, mas é uma palavra de quem estuda a Bíblia. As bodas de Caná é um estupro exegético. Maria rompeu com o projeto do pai e do filho. Que moral é essa que essa mulher tem? De mudar os esquemas. Santo Afonso Maria de Ligório diz que Jesus continua no céu, obedecendo a sua mãe, assim como foi obediente na terra. Santo Agostinho diz que Jesus agradou mais ao Pai 30 anos sendo submisso à sua mãe do que 3 anos sendo submisso ao Pai do céu. São Luís Maria Grignon de Montfort, do Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz que Jesus rapidamente pediu ao Pai que levasse Maria para o céu, de corpo e alma, porque ele não conseguiria governar do seu trono sozinho a humanidade. Ele precisava da sua mãe governando ao seu lado. É uma palavra hebraica chamada Gebirá, é rainha mãe, ou alguém governando com a mãe do lado. Eu estou dizendo que você fala, Jesus, salva o meu marido. Ele fala, eu estou tentando, mas ele não abre a porta, eu não posso meter o pé na porta. Aí você fala, Jesus, e o meu filho? Eu estou tentando. Tudo que eu armo para ele, ele não cai, eu tenho que respeitar, é a liberdade dele. Você fala, eu cansei, eu vou falar com a sua mãe. Mãe, será que a senhora pode fazer alguma coisa pelo meu marido? Será que a senhora pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E ela fala, dá ele para mim de verdade. Você quer dar? Eu dou. E você confia em mim? Confio. A partir de agora quem manda na minha casa é a senhora. Então ela vai armando o esquema, e ela vai armando o esquema como se fosse uma teia de aranha, porque ela é estrategista, e ela vai armando o esquema. Daqui a pouco o seu familiar cai igual um patinho, e ela mete o pé na porta, e o seu familiar pergunta, o que você está fazendo aqui? E ela diz, cala a boca, eu sou a sua mãe. Pode aplaudir, pode aplaudir. Viva Nossa Senhora! Primeiro motivo do porquê Deus quer salvar a sua casa por Maria é bíblico. O segundo é teológico, eu pulei porque o tempo não dá. E o terceiro é lógico. O que é lógico? Aquilo que Jesus não faz, não porque ele é impotente, mas porque ele respeita a liberdade, a mãe faz. Porque mãe não respeita a liberdade de ninguém. Inclusive quando o filho casa, a mãe continua mandando nele e na nora também. Outro esquisito esse tal de mulher. Eu estou dizendo que Maria pode fazer na sua casa o que ela quiser. E como ela não tem nenhum tipo de pudor, ela faz. A imagem que eu tenho é de Nossa Senhora metendo o pé na porta. Meu marido, e Jesus diz, ele não abre a porta. Eu falo, dá para mim. Que história é essa, você não abre a porta? Vagabundo. E quem é a senhora? Cala a boca, fanfarrão, idiota. Eu sou a sua mãe, ou é eu, ou então você vai para o inferno. Ordinário. É esse o sentimento que eu tenho de Nossa Senhora entrando na sua casa com os 2 pés na porta e botando ordem naquele barraco. Por isso Deus escolheu Maria para salvar a sua casa. Eu tenho 5 minutos, porque eu quero orar com você. Eu quero orar muito. E nesses 5 minutos eu quero algumas observações. Quem me ouve ainda, diga aleluia. Primeira observação que eu quero de você. Se você tinha qualquer barreira com Maria, essa barreira foi liberta agora nessa pregação em nome de Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir.
Eu não tenho tempo aqui para falar de dulia, protodulia, hiperdulia, latria, imagem, adoração. Eu não tenho tempo. Isso aqui não é um curso de Mariologia, é uma pregação sobre batalha espiritual com Maria. Mas eu garanto para você que inteligente eu sou. Se nesses 28 anos que eu caminho com Deus, e nesses 26 que eu estudo, que eu prego, se eu soubesse que alguma coisa que eu falei estivesse errado, em qualquer tipo de ponto, inteligente como eu sou, eu seria o primeiro a largar esse negócio dizendo, eu não sou louco. Então eu não tenho tempo aqui de explicar sobre adorar, sobre texto, eu não tenho esse tempo. Eu só preciso que, se você tinha barreira, veneno protestante na sua cabeça, de que você nunca saiu da igreja, mas tem essa coisa com o negócio de Maria, não é muito a minha praia, isso acabou hoje em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje apaixonadaço por Nossa Senhora. Pode aplaudir, é isso aí. Até porque Maria é inteligente. Se você tentar amá-la mais do que você deveria, tipo assim, passou da conta, foi excesso, ela pega para ela só o que é dela, o excesso ela põe numa bandeja, põe flores, põe frutos, vai no escritório do filho e fala, meu filho, tem alguém lá em Nova Lima que está aqui me amando meio muito. E aí esse amar meio muito eu acho que não é legal. Então aquilo que é meu eu peguei, e aquilo que é seu eu trouxe para você. Porque o tempo inteiro eu deixo claro, façam tudo o que você disser para eles. Ou você acha que Maria vai pegar o seu amor exagerado e vai fazer você cair na idolatria? Claro que não, ela não é burra. Protestante é burro, nós não somos burros. É sobre isso. Segunda coisa que eu quero de você, que você leve Nossa Senhora para dentro da sua casa. Eu não estou falando de adesivo nem imagem, eu estou falando da pessoa. Eu quero que você pegue ela pela mão e leve ela lá e fala, senta aí, vamos conversar. A partir de agora eu quero que a senhora estabeleça um trono de governo dentro da minha casa. Só namora aqui em casa como a senhora quiser. O dinheiro que entra aqui em casa é seu. O diploma é seu, o carro é seu, a moto é sua, a bicicleta é sua. Se eu tiver uma chácara é sua, a vaquinha é sua. Meu casamento é seu, meu passado é seu. A fachada da minha casa é sua. Cada cômodo da minha casa é sua. A partir de agora todo mundo aqui é escravo da senhora, porque a senhora que governa essa casa e acabou. Então a casa é Totostus Mariae, é tudo teu, Maria. São Bento, exorcista, que criou a oração à cruz sagrada, seja minha luz, dizia que quando uma casa é consagrada a Nossa Senhora num raio de 5 quilômetros, demônios sentem cheiro de rosa e descobrem que eles não têm acesso àquela casa porque a poderosa já está morando lá. Fala para quem está do seu lado, leva Nossa Senhora para sua casa. Ela vai fazer um regaço lá. Fala para quem está do outro lado, leva a sua casa para Nossa Senhora para sua casa. Ela vai fazer um regaço lá. Amém? Última coisa que eu quero de você, olha para mim. Você já cansou de mim? Eu já cansei de vocês. Estou doido para ir embora. Estou doido para ir embora. Você vai fazer um compromisso comigo em 2023 da gente rezar pelo menos o texto todo dia. O dia tem 24 horas. As estatísticas dizem que o brasileiro passa de 7 a 14 horas numa desgraça de um celular. E você só precisa de 20 minutos para rezar um terço. Moisés, minha vida é corrida, a minha também. Você pode rezar na fila do banco, na fila da lotérica, trabalhando, fazendo esteira, fazendo caminhada. Você pode rezar dirigindo, você pode rezar a caminho da faculdade, você pode rezar no ônibus. Esses dias eu recebi um vídeo de um moço num trator colhendo milho no meio do Pantanal e rezando o terço dentro do trator. Fala para quem está do seu lado, é 20 minutos, não tem desculpa, não tem desculpa. Abra a boca! 20 minutos. Eu já profetizo, se você não rezar o texto todo dia, você vai ter diarreia em 2023. Até cagar sangue. Eu já vejo gente cagando sangue aqui. Fala para quem está do seu lado, bora rezar o texto, filho. (2023) menos celular e mais texto na mão.
3 pessoas abriram a boca, o resto morreu, tudo morreu. Bando de cadáver, olha os caixão ali, ó. Eu tenho para você 2 testemunhos sobre o texto, um de um santo e um de um pecador. O do santo é o Padre Pio. Quem aqui que não tem um apreço pela santidade do Padre Pio? Todos nós. Um belo dia uma pessoa ficou endemoniada, arrumaram 2 padres para tirar o demônio do menino. 14 horas, 2 padres em cima do menino e o demônio não saía. Alguém falou, vamos chamar o Padre Pio. O demônio falou, Padre Pio não, Padre Pio não. Depois de 14 horas o menino demoniado, 2 padres com cara de desbabacada. Alguém perguntou para o demônio, por que Padre Pio não? E o demônio falou, eu não aguento mais apanhar de chicote de bolinha. Isso aqui. Cada vez que você reza o texto, chicote no rabo do bicho. Fala para quem está do seu lado, bora rezar o texto? Bora, vamos! Agora eu tenho um testemunho de um pecador. Fui pregar em Paranavaí, no Paraná, terminou o evento. Cansado pra caramba, o último voo no aeroporto de Maringá. De repente houve um acidente, a carreta entrou no meio da pista e a gente ficou travado. Eu percebi que o diabo usou da boca do meu motorista. Ele falou, você vai perder o voo. Eu falei, filho do diabo, eu não vou perder o voo. Ele falou, você vai perder o voo. Nesse momento eu senti um veneno saindo da boca dele. E ele torcendo para que eu perdesse o voo, para dizer, eu falei. Imediatamente eu meti a minha mão no bolso, comecei a rezar e falei, Nossa Senhora, eu já fiz 7 pregações, está um calor danado, eu estou cansado. Esse é o último voo da noite, eu estou doido para chegar em casa. Por favor, eu preciso pegar esse voo. Gente, depois de 40 minutos liberou a pista. Você sabe muito bem que o voo é 19... Não, para não, que eu vou te contar a história. Você sabe muito bem que o voo é 19 horas, você chega às 19h40 e ele já está chegando lá na sua cidade. Eu falei com o motorista, senta o pau aí, cara. Ele falou, você já perdeu o voo. Eu falei, eu não perdi o voo. Ele falou, você perdeu o voo. Eu falei, cala a boca, filho do diabo, dirige. Quando nós chegamos no aeroporto de Maringá, que eu apresentei meu documento, a moça falou, pode ficar tranquilo, São Moisés, o avião está atrasado 40 minutos. Nesse momento eu comecei a chorar no saguão do aeroporto. E Nossa Senhora falou no meu ouvido assim, enquanto você não chegasse, ninguém saía daqui. Eu te juro que deu vontade de reunir todos os passageiros e dizer, chupa essa manga, bebê. Se vocês tinham um compromisso, azar é de vocês. Se vocês perderam conexões, azar é de vocês. Porque enquanto o filhinho da mamãe não chegasse, o avião não saía daqui. Naquele dia eu acho que todo mundo que comprou a passagem no meu avião se ferrou. Porque o avião estava à disposição de quem reza o texto. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora seja a nossa dona. Nós vamos orar muito agora, vamos consagrar a nossa família à Nossa Senhora. Você vai viver experiência fantástica. Alguns vão sentir cheiro de rosa, outros vão sentir presença de mãe, outros serão curados de carência, de tristeza. Será uma manhã maravilhosa. Fica de pé e pode aplaudir, fica de pé. Viva Nossa Senhora!